Bom dia, Deus! Eis aqui Morirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo, Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por nos proteger com todo os teus anjos, Pai, exército de anjo. Confiamos em Ti. Todo dia, feche teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, Pai, liberta. Precisamos de Tua ajuda, Pai, nesse dia mal que está acontecendo. Protege-nos de todos os falsos e mentirosos. Confiamos em Ti. Leia a Bíblia todo dia, escute-a todo dia, e Deus te fará grandes coisas, grandes milagres, pois só Deus pode. E cada vez Deus vai te abençoar mais e mais. Leia a palavra, escute a palavra, se pegue com Deus quando tiver dificuldade, chame a Deus, clame a Deus, senta, fala com Ele e tudo será realizado, pois só Deus que é o melhor para nós, o paraíso. Vamos continuar Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. 2026 vimos muito isso. E a viúva e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui os pastores se apegam muito para prender o povo numa prisão sem grades. Dízimo e ofertas dava-se de bois, de comida, para sustento do templo de Deus, os pregadores, que só viviam de cuidar do templo de Deus. Deus nunca quis ouro, poder, dinheiro. Deus quer o nosso coração, a nossa alma, que façamos o bem. E infelizmente enganam o povo, achando que dízimo e oferta compra a Deus. Atitudes, Deus salva. Dízimo e oferta não salva ninguém. É apenas o bem que temos e devemos fazer. Mas infelizmente hoje as igrejas, as religiões se corromperam e procuram mais bens, dinheiro e poder do que o próprio Deus. Continuando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, tá vendo? Para que haja mantimento. Hoje, 2026, como é que vai haver mantimento se tem tudo? Mas Deus nunca deixará a igreja abandonada. E depois fazei prova de mim nisto, e diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para a recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vós vide no campo
não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele diz para obrigar Deus a fazer algo. E se Deus não fizer, a culpa é sua, que não teve fé. Então leia uma palavra para não ser enganado por falsos pregadores. Deus está dizendo que Ele quer você, Ele quer seu espírito, quer que você faça o bem a todo mundo. Se alguém te fazer o mal, faça o bem. Porque você não está fazendo por você, é por Deus, para a salvação. Então voltemos para Cristo, ensinemos e lemos a palavra. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim. Eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Aqui Deus está dizendo que muitos iníquos estão crescendo e o povo de Deus sofrendo, mas isso não é para olhar, é para olhar para Deus, que é a salvação que nos interessa. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo que voltem para Ele. E Ele sempre fala estatutos, juízos, normas, mandamentos. Para andar com Deus, nossa liberdade de expressão é o direito de escolher se quer permanecer com Ele ou não. Mas para andar com Ele, muitas coisas não podeis fazer. Prostituição, corrupção, mentira, enganação, ódio quando alguém te faz o mal. Se fizerdes isso, não tereis parte com Deus, não andareis com Deus, porque Deus é verdade e justiça. Receba todos o pão da vida, seja todos abençoados, um excelente dia.